Oyalcha, Oyal, Oyalcha, Oyal, Oyalcha, Oyal, porque Tu é o nosso Pai, e assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Papai, toda honra, glória seja dadas a Ti somente, não a nós, mas a Ti. Fale conosco e nos abençoe. Nos ajude, papai, através do Espírito que está compartilhado, a compreendermos o que Tu quer ensinar, papai, à Tua igreja. Nos ajude, papai, para que possamos ainda neste corpo estarmos à estatura, papai, do mestre, à estatura de um varão perfeito, para junto com ele, papai, ascendermos. Oh, papai, nos ajude, eu te peço, no nome de Yalcha, porque somente assim nós vamos conseguir. Porque se dependermos, papai, deste corpo, nós não vamos conseguir, papai. Muito limitado. Mas eu sei, papai, que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. E é esse que nos fortalece em que nós colocamos a nossa fé. Gratidão, papai. Gratidão. E que assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. E assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Assim seja. Amados irmãos, vamos começar mais um ruminar. Hoje a gente está fazendo 2 ruminares, né? No mesmo dia. Mas essa é a intenção. 2 ruminares no mesmo dia. Para a gente tentar alcançar aí os ruminares. Para a gente andar junto com os mesmos desafios, né? Esse é o foco, esse é o objetivo. Se tiver dia que a gente conseguir fazer 3, a gente faz 3, né? Vamos lá. Hoje, agora nós vamos fazer, se vocês quiserem procurar aí no grupo, é o desafio de sábado, dia 5/11, tá? Desafio de sábado, 5/11 de 2022. Vamos lá. Já vamos à primeira pergunta. De cara. Deixa eu só ver aqui que eu fiz algumas anotações. Vamos abrir em Lucas 22:42. E depois nós vamos fazer as perguntas, tá? Deixa aberto e nós vamos à pergunta. Lucas 22:40. Ó, já está aberto. Nós estávamos conversando a respeito dessa passagem, né? No ruminar anterior. Como tremendo, né? É tudo muito tremendo. Nossa. Vamos lá. Primeira pergunta. Vamos começar lá atrás. O irmão que nada muito bem, nadador, né? José Armando. Vamos lá. Pergunta de número 1. A palavra diz assim, vamos ler aqui, ó. Vamos ler porque tem um contexto. Vamos pegar aqui, ó, Lucas 22. Tá muito fácil, né? Nossa. Lucas 22, versículo 41. Diz assim: e afastou-se dele mais ou menos um tiro de pedra, e dobrando os joelhos, orava: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, não a minha vontade, mas a tua seja feita. Ok, irmão? Irmão José Armando, quem é o cálice? Me explica por quê. Ah, muito bem. O cálice contém o que dentro do cálice? Quem? Contém o quê? O vinho, que é o Espírito. O vinho, que é o Espírito. Agora, vamos abrir em Isaías, para a gente complementar essa resposta, tá? A gente entra para mais entendimento. Yalcha, 63.
63, né? Nós vamos pegar a partir do versículo 5. Israel 63, a partir do versículo 5. A gente tem que entender por que é cálice, José Armando. Você explicou certo. A gente tem que entender a pessoa. Sabe? Aí, irmão Márcio, presta também bastante atenção, que o irmão vai compreender mais um detalhe, tá? Essa passagem de Lucas faz link com Isaías 63, 5, tá? Então diz assim, ó. Olhei, Isaías 63, 5. Olhei, mas não havia ninguém para me ajudar. Eu estava consternado, mas não havia quem me sustentasse. Contudo, meu braço veio em meu socorro, e minha cólera o quê? Me sustentou. Na minha ira, calquei os pés dos povos, na minha cólera os despedacei, e derramei por terra seu sangue. Então, fazendo o link aqui, ó, com Lucas 22, o quê? 42. Mas vamos pegar aqui Lucas 22, 43, rapidamente. Vamos voltar lá. Lucas 22, 43. Em Isaías está falando assim, ó. Na minha angústia, José Armando, irmão José Armando, não tinha ninguém para me ajudar. E meu braço vem em meu... É o braço que vem no socorro. Aí, ó, no versículo 43 de Lucas 22, diz assim: apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Então, quem que é o braço, irmão José Armando? O braço é Israel, né? Que é o anjo que estava confortando quem? Papai, naquele momento. Entendeu? Então, naquele momento, o anjo apareceu ali para confortar. Então, fala assim, ó, apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Ou seja, aquele que estava dentro do papai era o Espírito que confortava. Percebe? Vocês estão entendendo ou não? Sim. Então tá. Aí a gente vai abrir para a gente lembrar. Salmo 116, 12 e 13. Vamos lembrar do cálice, né? Meu celular descarregou. Deixa eu pegar. Pega lá para mim uma carga, que eu fiz as anotações aqui, que a memória não grava. E como é ruminar, né? Mas vamos abrir aqui enquanto isso. O irmão vai pegar o carregado lá para mim. Tá, é o meu. Eu preciso do meu. Eu esqueci de fazer aquilo que eu fiz antes, de mandar para a irmã Diene, que eu mando. Caso aconteça isso, não vi meu celular descarregando. Está descarregando, que é a bateria? Descarregou. Pode ligar a bateria nele, não? Vai conectar agora. Vamos lá. Eu falei aonde? Salmo 116, 12 e 13. Então vamos abrir lá. Vamos lá, porque aqui dá para a gente caminhar. Vou pedir os irmãos para pegar aí o desafio, enquanto meu celular não liga, o desafio dessa data, 5/11/2022. Só para me ler as perguntas, tá? Você quer que eu envie para você? Tá descarregado. Porque esse aqui, Deve estar a bateria. ele tem negócio, você tem que sempre que tá tocando desse coisa da placa, entendeu? Ah, tá. Você sempre tá mexendo nessa. Mandar para a irmã Diego? Vou mandar para você. Oi? Não, esse carregador não serve no meu não. Então, tira Quer que eu mande para você, irmã cabo Diego? do seco, carregador. Vou mandar para você. Vou mandar para a irmã Diego. Salmo 116, 12 e 13. Todos abriram? Sim. Eu não. Ah.
Salmo 16, 12 e 13. Ó, diz assim: como retribuirei a Ial todo o bem que me fez? Erguerei o cálice A salvação. Aí quando o papai Alcha fala assim, ó, este cálice, aí a gente deixa aí, não sai daí não. Viu, irmão? Márcio, não sai dessa passagem não, deixa marcado. Vamos lá onde o papai fala assim, ó, este cálice é o cálice da nova aliança em meu sangue. Lucas, o quê? 22, 19. Vamos lá. Lucas 22, 19. Aqui, ó. Diz assim, versículo 19: e tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Viu? O corpo. Percebe? Presta atenção. Presta atenção. Vai abrir aqui. Deixa eu só carregar um pouquinho. Presta atenção. Viu que ele fala assim, ó, isto é o meu corpo. Ele fala assim, ó, isto é o meu corpo, o meu corpo, o meu corpo, que é dado por vós. O meu corpo quem? Ial. Meu corpo quem? Ial. É o corpo dele. Agora ele está falando do corpo do filho. Ele está falando do corpo dele. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em minha memória. Qual memória? Memória de quem? De Ial. Por isso que o Espírito prescruta as coisas de Ial. Viu, irmãos? Irmãos, eu acho que os irmãos não estão entendendo. Eu acho que vocês não estão entendendo. Alguns rostos eu consigo ver que está claro o entendimento, mas outros estou percebendo que não está claro. Você precisa entender isso. Você precisa compreender essa dimensão. Esquece tudo lá fora, irmãos. Esquece as crianças brincando. Pode deixar elas brincar. Esquece tudo. Foca. Presta atenção. Que ela quer mostrar algo maravilhoso. Olha aqui, irmãos. Isto é o meu corpo. Se eles soubessem quem estava ali, eles não teriam emadeirado o mestre da glória. E antes do corpo ir para o madeiro, ele já estava falando: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Ele está dando o corpo para alguém. Ele está falando aqui, ó, o meu corpo está dando para alguém, que é dado por vocês. Mas eu vou dar ele para alguém. Alguém vai apresentar ele em meu lugar. Isto é o meu corpo. Isto é o meu corpo. Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Seria Ial invisível falando aí agora. Invisível? Invisível. Não, irmã. Ial visível. Ial invisível não. Ial invisível ninguém pode ver. Esse aqui é a imagem falando. A imagem de Ial visível falando na pessoa de Ial. Na pessoa de Ial falando. Mas está com o nome do seu filho, Ialcha. Ele não está com o nome de Ial aqui. Ele está com o nome de Ialcha. Mas é a pessoa de Ial falando. Isto é o meu corpo que é dado para vocês.
E ao visível. Fazer isto, a gente vai ter que colocar isso na ministração. Assim seja. Fazer isto em minha memória. Eu não posso alongar, porque senão o ruminar tem que ser objetivo. Então, vamos lembrar. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isso em minha memória. E depois de comer, fez o mesmo com a taça, dizendo... fez o mesmo com a taça, dizendo... Esta taça agora não é minha taça. Esta taça é a nova aliança. Não é o sangue que é a nova aliança. Não é o pão que é a nova aliança. É a taça que é a nova aliança. É o cálice. Então, quando fala o cálice, a pergunta é aqui, a pergunta, pergunta 1. Pai, se queres, afaste de mim este cálice, contudo, não a minha vontade, mas a sua seja feita. Quem é este cálice? O cálice é Micael, a taça é Micael. Quando a gente fala, erguerei a taça, o cálice, é o corpo do Espírito sendo erguido, sendo reconhecido. Como o irmão Edgar gosta muito da passagem, aqueles reunidos indo para Hebron, o quê? Para conferir a ele a realeza. E quando ele fala em minha memória, está falando, eu te reconheço, taça, como aquele que vai ser Ial. É muito lindo, irmão. É muito maravilhoso. É muito maravilhoso. Se eles soubessem quem estava lá, eles não teriam madeirado o mestre da agora. E nos tempos de hoje? Se eles soubessem quem está aqui, eles estariam junto. Mas como não está, como vocês não estão, eu teria te beijado, fora dos muros, te abraçado, e no momento certo teria te levado comigo. Esse é o cálice, ok? Micael, o Espírito, é a taça, beleza? Vamos para a pergunta 2. Deixa eu só colocar a senha aqui rapidamente. Eles vão querer, né, ter pelo menos um dia, mas não terão mais. Vai ser. Vocês precisam compreender isso. Vocês precisam compreender isso. Por quê? Respiram mais devagar, mais tranquilo. Deixa o corpo relaxar, que o calor passa. A gente fica com calor, a gente fica aqui agitado, né? Mas se fazer calor, liga de novo mais forte, tá? Eu vou mandar aqui. Eu quero desligar ele, sabe, irmão? Para ele dar uma carga rápida, por causa da hora da administração. Esse ruminar aqui vai ser mais rapidinho, tá, irmãos? Só um minutinho. Vamos lá. 2. Vamos para a pergunta 2. Vamos ler primeiramente. Vamos pegar aqui, Gênesis 31. Agora a gente entendeu do cálice, agora vamos dar sequência no ruminar. A gente vai empolgando, senão a gente empolga, a gente quer... Mas tem problema se terminar meia-noite, 2 horas da manhã, não tem não, né? Não tem não, eu vou viajar 1h da manhã. Gênesis 31.
Gênesis 31, versículo 42. Vamos pegar o 41. Contrário? Sim. Diz assim: eis que já estou há 20 anos em tua casa, e te servi, está falando de Jacó, tá? E te servi 14 anos por causa das tuas 2 filhas, 6 anos por teu rebanho. Não vou entrar em detalhes não. E 10 vezes tu mudaste o meu salário. Se o Ial de meu pai, o Ial de Abraão, o parente de Isaac, isso aqui foi uma ministração do irmão Bruno, o parente de Isaac, percebe que aqui ainda não tem o Ial de Abraão, de Isaac e de Jacó ainda não, porque era o próprio Jacó falando. Então ele fala, o parente de Isaac não estivesse comigo, tu me terias o quê? Despedidos de mão vazias. Então, a gente pega aqui e abre em Apocalipse 19:11. Mas antes de... Pode abrir Apocalipse 19:11. Mas antes eu vou perguntar para irmã Delminha. Irmã Delminha, se o Ial de meu pai, o Ial de Abraão, o parente de Isaac, não estivesse comigo, tu me terias despedido de mãos vazias. Nós lemos. Nessa passagem, a quem se refere o parente de Isaac? Se refere a Micael. Agora, por quê? Você falou assim que a passagem está falando assim, ó. Parente de quem? Não representa. O parente de Isaac é Micael. Uma representação, para compreender. Mas por que é Micael a condição do parente de Isaac? Por que não é papai Ial visível? Ou, quando veio, Ialcha? Isto, muito bem. Porque ele é da genealogia. Micael, quando veio na terra, ele está na genealogia dos seus pais terrenos. Entendeu? Ou seja, da linhagem ali terrena. Por quê? Porque não pode ser Ialcha, Ial visível. Não pode. Por que não pode ser? Porque não tem genealogia. Não tem genealogia. Entendeu? Então tá. Então, o parente aqui, na pergunta que o irmão colocou, é Micael. Então, quando você lê essa passagem, você agora vai entender. Se o Ial de meu pai, o Ial de Abraão, e ele não fala o Ial do meu parente, ele fala o parente de Isaac. É aquele que estava conduzindo eles, desde lá de trás, trabalhando na terra. Micael. Porque quem se apresentava para eles em terra era Micael. Quem que se apresentou para Josué? Entendeu? Quem que se apresentou para Abraão? Foi Ialcha? Foi Micael. Quem que se apresentou para o pai de Sansão? Micael. Era sempre ele, na condição do guerreiro. Percebe? Então tá. Era ele e Gabriel, né? Ele trazia ele, né? Vamos falar assim. Vamos lá. 3. Irmã Marinalva. Em Lucas 12:9 diz... Não ia Apocalipse 19:11, não? É porque eu ia entrar num outro assunto, Apocalipse 19:11, mas
só para não perdurar muito, tá? Mas tem a ver com o Apocalipse 19, é que eu estava anotando aqui, você estava falando. O Apocalipse 19:11, ali a gente vê a condição daquele que veio no corpo do papai, quem? E vem no corpo do papai, quem? E Mandelminha. Ele veio no corpo do papai, quem? Isso. Ele vem então qual condição? É porque essa questão a gente antes falava que vinha como Yalcha, mas agora a gente sabe que vem como Ial visível, na condição do rei. Ele vem em Apocalipse 19:11, entendeu? É porque ele fala aqui, ó. E ouviu minhas canseiras e o trabalho dos meus braços, e na noite passada fez-me justiça. Aqueles que estão clamando: até quando, ó mestre santo e verdadeiro, tardarás em fazer justiça? Qual é o momento que ele vai fazer justiça? Dando um corpo. E qual é o momento que ele vai fazer vingança? Em Apocalipse 19, que vem na condição de rei, mas ele vem na condição do vingador de sangue. 3. Eu falei para quem? Irmã Marinal. Aquele que me houver renegado diante dos homens, será renegado diante dos anjos de Ial. Aí, em Apocalipse 3:8, fala: conheço tua conduta, eis que pus à tua frente uma porta aberta que ninguém poderá fechar, pois tem pouca força, mas guardaste minha palavra, e o quê? Perseverança. E guardaste minha palavra e... Então tá. Conforme essa passagem, amada irmã, quem está renegando no tempo do fim? Sardes. Hã? Sardes. E? Quem está renegando é Sardes e os desatentos de Filadélfia. Agora, por que eles estão renegando? A gente vai entender isso. Vamos abrir em Lucas 12. Vamos abrir Lucas 12:8. É isso mesmo, irmão. Sardes e os desatentos. Tá? Lucas 12, versículo 8 e 9. Esse é um trabalho árduo, né, irmãos? Mas depois da missão cumprida, será maravilhoso. Agora fala para as crianças falar baixinho aí, por favor. Elas podem brincar, mas né? Pode abusar também não. Lucas 12, versículo 8. Diz assim: eu vos digo, todo aquele que se declarar por mim diante dos homens, o Filho do Homem também se declarará por ele diante dos anjos de Ial. Aquele, porém, que me houver renegado diante dos homens, será o quê? Renegado diante dos anjos de Ial. Será renegado dos anjos de Ial. Por quê? Quando você pega Apocalipse 3:8, está falando o quê? Está falando que porque você não renegou o meu nome, renegou o meu nome, porque o nome que ele o quê? Carrega. Irmã Ana, qual o nome que o anjo que veio trazer a mensagem, a revelação, carrega? O nome de Ial. Então a mensagem para ele é: porque você não renegou meu nome, ao contrário desses desatentos que estão o quê? Renegando o meu nome. Por quê? Renegando a origem de quem eles são. E quando você pega a carta de Sardes, está falando o quê? Observa-o e converta-te. Mas eles estão observando? Não, pelo contrário, eles estão fazendo o quê? Eles estão fazendo o quê, irmão André?
eles estão renegando. Eles estão observando? Não, eles estão renegando. Mas como que eles estão renegando? Me explica. Quem pode me explicar? Uma das passagens é que fica as mensagens do coloca. Não aceita a mensagem de Yahshua pai. Se não aceita que Yahshua é pai, negou o nome. Simples assim. Porque feliz o homem que encheu sua aljava com flecha. Ele é o pai. Então, se você está entrando na aljava do guerreiro, que é Micael, você está aceitando. Se você não está entrando, você não está aceitando que Yahshua é seu pai no futuro. Então, vai ter que passar pela tribulação para entender que Yahshua é pai. Rejeitando a pedra angular. Rejeitando a pedra angular. Exatamente. Oi. O que passa para você ver? Eles querem que seja irmão do que pai. Eles querem que seja irmão. Mas tem que ser filho. Ele quer que seja irmão do que pai. Uma vez, um irmão nosso que congrega com a gente falou assim: por que a gente chamava ele de pai? Já tem muito tempo, né? Uma irmã do nosso meio reúne aqui? Reúne no nosso meio aqui? Irmão e irmã, casal. Aí eu falei assim: mas você Por que chama Yahshua de pai? Eu falei: mas você não sabe por quê? Ele é o nosso pai espiritual. Então, se ele é o nosso pai lá, nós vivíamos com ele lá. Agora nós estamos vivendo com ele. Temos a consciência que ele é o nosso pai. Por que não chama ele de pai? Ah, mas eu acho que vocês estão idolatrando o outro. No nosso meio, agora, tem pouco tempo? A Edna viu, Irmã Edna. A irmã Edna viu. É o negócio, né, irmãos? A gente fala para os irmãos. A gente fala para os irmãos assim, né? Se entendeu que é pai, aceitou o nome e aceitou a verdade de Yahshua pai. Se não está entendendo isso, é porque não é para agora. Não vai participar da sessão agora. É o mínimo, irmãos. É o mínimo. A irmã Edna não entendeu. Depois nós vamos explicar ela mais, né? Nós vamos explicar ela mais. Então tá. Abre aí Lucas 9. Lucas 9, 23, diz assim: dizia eles, encontraram, irmãos? Página 1805. Pronto? Vamos lá. Lucas 9, 23. Dizia ele a todos: se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo. É aquela condição do atleta. Se alguém quer o quê? Prestar conta, aquele que arregimentou, né? Não deve se ocupar com as questões da vida civil. Aí fala: se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz. Tome o quê? O seu madeiro. Agora eu pergunto. Nossa, tem tanta coisa nessa mente. Agora eu pergunto. Essa pergunta, irmão Murilo. Aí eu pergunto, irmão Murilo, quando fala, irmão, tomar o madeiro e ir após ele, o que o irmão entende? Formar toda a casa, tomar também todo o entendimento. Não, não é
isso não. Você lembra que aquele homem ali foi chamado ali, quando ele estava carregando madeira? Qual que é o nome dele? Cirene, de Arimateia. Aí ele... Cirineu, aí de Arimateia. O José é o da tumba. José da tumba. Arimateia, José de Arimateia. Calma, peraí, a gente embolou então, pera lá. São dois José? Confere aí, eu não estou lembrando agora. Então vamos lá, presta atenção. Aquele homem foi chamado para carregar o madeiro com o papai Alcha, na hora que ele estava indo para o quê? O enmadeiramento. Aí os soldados pegaram um homem ali e colocou ele para carregar o madeiro no lugar do papai Alcha, não foi? Simão. É Simão? Simão de Cirene. Aí, errou, irmão. É Simão. Você falou que tem dois José. São os dois José, você falou comigo. Não é dois José não, é um José. Simão. Então, ó, Simão de Cirene. É isso? Sim. Então aí ele carregou o madeiro. Papai Alcha já estava apontando para esse que estava carregando o madeiro com ele, na representação daqueles que iriam morrer como ele morreu. Viu? Aquele que quiser, aí ele fala assim, ó, dizia ele a todos: se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome seu madeiro a cada dia e siga-me. Tá vendo? E tome seu madeiro a cada dia e o quê? Siga-me. Pois aquele que quiser salvar a sua vida, perderá. Mas aquele que perder sua vida por causa de mim, a salvará. Isso se repete em dois momentos. Eu vou abrir um parênteses aqui para mostrar esse detalhe para os irmãos, para compartilhar a alegria com os irmãos. Esse se repete em dois momentos. Um momento na terra que fala: tome sua madeira e siga-me. E um momento no céu. Que momento é esse no céu? Que também Ialcha vai para ser morto. E o momento da invasão do templo. Aquele que quiser ganhar sua vida, segue Emanuel. Mas aquele que quiser perder sua vida, me segue. Segue após mim, junto. Ele falou isso antes de acontecer. Vai acontecer isso. Então quem quiser me seguir, vai acontecer isso e isso. Mas quem não quiser me seguir, vai seguir Emanuel. E a maioria aqui, quando o papai Alcha falou isso aqui, ainda não era a morte dele no madeiro. Ele estava contando que ele iria morrer no madeiro. Lá em cima, Micael e Alcha também contou que em algum momento ele iria ser pego, mas ele não sabia quando. E o papai já explicou isso. Ele sabia que ele ia invadir o templo ali, mas ele não sabia quando. Porque se o pai de família soubesse que hora viria o ladrão, ele faria o quê? Não deixaria invadir. Né? Mas ele não sabia o momento. Mas ele falou, mas isso tem que acontecer. E vai acontecer. Então aquele que quiser vai ter que seguir o sofrimento comigo. Porque assim como aqui embaixo os de Esmirna perderam a vida para ganhar depois, lá em cima os anjos fiéis perderam a vida do seu corpo celestial para ganhar depois. Aí eles vêm na condição de espírito e querem um corpo. E no final dos tempos a gente entendeu, eles vêm nos filhos de Adão. Tremendo. Aí começa a fazer um ministério para depois eles virem num corpo que é seu. Seu. Só um parêntese. Fecha parêntese. Né? Entendeu, irmãos? Pode falar, amado irmão. Hã? Depois de ter seguido e acha lá em cima, vão ser salvos aqui embaixo, porque seguiu e não negou ele lá em cima, porque os de Filadélfia, muito bem, irmão, que era esse detalhe que era para eu ter falado,
Os de Filadélfia, desatentos, eles foram atentos lá em cima, irmãos. Eles foram atentos lá em cima. É por isso que eles têm a segunda chance? Tem. Eles foram atentos lá em cima. Eles seguiram. Só que eles aqui embaixo renegam que Yahusha, Micael, é pai. Percebe? Como que eles renegam? Não aceitando a mensagem, como a irmã acabou de citar. Irmão no nosso meio falando que por que está idolatrando, falando que ele é Yahusha pai. Não entendeu nada. O básico dos básicos do básico. Né? Mas percebe que tudo se repete? Grato a Yahusha, grato a Yahusha. Tomar o madeiro, o que ia tomar o madeiro e depois eu perguntei ele tomar, ele perguntou, aí eu falei, não é isso, aí eu expliquei o que é. Tomar o madeiro é o que? Era a condição de ter que enfrentar a morte como ele morreu. Isso. Os da era de Esmirna, Shaul Paulo fala assim, ó. O que Shaul Paulo fala? Irmão Marcos Vinícius. O que Shaul Paulo fala quando fala a respeito do madeiro? Seja meus imitadores, assim como eu sou de Yahusha. O Mashiach. Ser imitador o quê? Morrer no madeiro. Aí ele fala, aquele que quiser vir após mim, tome o seu madeiro. Tem que morrer para ganhar vida na terra. Os de Esmirna. O papai lá em cima. Ok? Os filhos de Adão. Mas quando se trata dos anjos, também aconteceu lá. Mas nós perdemos a vida lá. Qual vida? O corpo celestial. Foi perdido lá. Então, Marcos, essa palavra Essa palavra aqui é em partes também. Porque já se cumpriu. Entendeu? Já se cumpriu. Quando o papai, eu vou falar assim, vou ser ousado em falar um detalhe. Quando o papai falou isso, penso eu que foi também um momento que Yahusha Micael estava no corpo do seu pai, lá em cima também se expressando. Entendeu, irmãos? Ou viajou? Entendeu ou não? Vamos entrar nesse detalhe, não. Depois eu aprofundo, porque senão os irmãos confundem, irmão. Tá? É porque também isso aconteceu lá em cima. Também. E Yahusha Micael alertou os filhos, falando, isso vai acontecer. Nós vamos perder o direito do templo. É vontade de Yahweh. Entendeu? Papai Yahusha não falou assim, o traidor está com a mão na mesa, sentado à mesa conosco. Lá em cima também aconteceu. O traidor está sentado à mesa comigo. E quem é o traidor? O falso amigo, Jezabel. Jezabel na terra é a representação dos falsos amigos lá em cima, sentando à mesa com ele. Falava que era filho, amava. Te amo, te respeito, aceito. Não, mentira. Estava tramando nas costas para Emanuel entrar dentro do templo e tomar o que é nosso. Mas papai já tinha alertado a todos, isso vai acontecer. Aquele que quiser vir comigo vai ter que morrer. E os anjos queriam morrer? Não, os anjos falam assim, eu não vou morrer, ir para a terra, condição inferior, largar essa maravilha de Yahweh? Não vou largar jamais, eu vou ficar aqui. Então, já que Emanuel ganhou a guerra, eu vou continuar aqui em cima. Só que eles se enganaram, porque qual o estudo que o papai nos ensinou? Que eles foram após Emanuel, mas Lúcifer pegou todo mundo e lançou na terra. Em outras palavras, eles pensaram que ia continuar no bem bom, mas no final das contas, eles foram lançados na terra, morreram também do mesmo jeito. Entendeu? Tanto o reino dele como o reino do papai Yahusha, também é um reino dividido, né? O reino dos querubins também é um reino dividido, o reino do papai Yahusha também é um reino dividido, por enquanto, porque em breve as duas casas voltarão a se unir novamente, não vai ser mais um reino dividido, por isso que é cetro de ferro. Como é que é, irmã? Aqui quando fala para quem quiser salvar sua vida,
DA, né? Aham. E aí as condições para seguir, e lá no 25 já fala que aquele que amar mais ao pai, mãe, né? Então até renunciar a si mesmo. Né? Exatamente. Exatamente. Muito bem? Então tá. Pergunta 4. Irmã Márcia. O pai dos santos anjos é Yahshua Micael. Já está dando a sua resposta, tá? De novo. Mas eu já te dei a resposta. Pois quem se envergonhar de mim e de minhas palavras, o filho do homem dele se envergonhará. É incrível, né? Como que dele se envergonhará. Quando vier na glória e na do Pai dos santos anjos. Quem é o Pai dos santos anjos, irmã? Eu já dei a resposta, mas eu não expliquei. Irmã Márcia, quem é o Pai dos santos anjos? Hã? Eu acabei de dar a resposta, mano. Não, judiação, não percebeu não. O pai dos santos anjos é Yahshua Micael. Agora, irmã Edna, papai Yahshua, que vem na condição de que vem na condição do nome do seu filho, papai Yahweh visível, que vem na condição de Yahshua, filho, servo, ele veio se ocupar com qual descendência? Presta atenção, respira. Ele veio Yahshua, Yahweh filho, Yahweh visível, Yahweh visível, ele veio na condição do seu filho Yahshua, na condição de servo, se fazendo menor do que os anjos. Nesta condição, ele veio se ocupar com quem? com os filhos de Adão. Isto, com os filhos de Adão. É com isso que ele veio se ocupar. Em Hebreus especifica ainda os filhos de Abraão. Ok? Tá. E Micael? Ele veio se ocupar com os anjos. Com os anjos, com os celestiais. Por quê? Porque primeiro tem que os anjos voltar para casa para destruir. Mas depois ele se torna o pai dos santos anjos. Por quê? Santos, aqueles santos que são Sardes, vestes sujas que vão ter que lavar através da morte, e os desatentos de Filadélfia, que são quem? O resto e o remanescente. Eles serão chamados santos. O pai dos santos anjos é Yahshua Micael, porque é o pai dos 144 mil. Ok? Eles renegam hoje, depois vai aceitar. Vai aceitar, vai lembrar de novo, né? Então vamos lá. Pergunta 5. Irmão Isalino. Sabemos que o tempo de Filadélfia, irmão, a sexta era, é de quanto tempo? Conforme em Apocalipse 12:6. E olha para você ver, irmão Isalino, por isso que eu perguntei você. O link dos números. Me explica agora. Qual a conexão que você faz aí, já que você gosta de número? E qual a conexão? Com o versículo? Apocalipse 12:6. 1260 dias, só está 126, entendeu? 12:6 está falando de 1260 dias. É só pôr um zero, viu? Tá bom? Muito bem. Então, ó, pergunta. Dito isto, qual é o tempo de Laodiceia? O tempo de Laodiceia? O tempo de Laodiceia Estão conversando, irmão? 1260 também. Não, Laodiceia. Não, 1290. Não. O tempo de Laodiceia. Vou te ajudar. 42 meses?
Não, irmão. Não. Irmão, 1335 dias. É o tempo de Laodiceia. Ok? Primeiro é colhido o quê? Os dízimos dos dízimos. E depois, irmão Isalino? Depois dos dízimos. E depois? Depois é cevada, né? Depois é sobra. É a sobra. É sobra. Para servir quem? A sobra que vai ficar liberada do caminho, que são os remanescentes. Não é remanescente. Porque senão confunde com Filadélfia. São aqueles vencedores de Laodiceia. Os vencedores de Laodiceia. Entendeu? Não é aquele que vai encontrar fé na terra. O que vai encontrar fé na terra são perdedores. Eles vão fugir. Entendeu? Eles não vão ter recebido a marca. Eles vão fugir. Mas os vencedores, eles são vamos falar assim, essa parte que ficou no caminho. Eles não são colhidos nem nos 1260 dias como o dízimo dos dízimos, que é a primeira parte, e nem na segunda parte, que é 1260 dias das duas testemunhas, porque esse grupo é os 144 mil. Se passou os 7 anos, que é 7 anos certinho, aí vai vir o restante de tempo para completar uma diferença de 1260 para 1335. Essa diferença é colhido os vencedores que vão morrer também. 75 dias. Exatamente, que vai morrer por quem? Pelo testemunho, vai imitar as duas testemunhas. Esse é a grande multidão que chega em Apocalipse 7, versículo 9 em diante. É a grande multidão. Entendeu? 6. Pergunta 6. Pergunta 6. Irmã Leia. Irmã Leia, quando iniciará, irmã Leia, o trabalho em favor dos de Laodiceia? Presta atenção, para não responder errado. Respira. Quando vai começar o trabalho em favor dos de Laodiceia? Eu falei aqui conversando com o irmão Isalino. Quem percebeu? Falei. Quando vai começar? Em favor dos de Laodiceia. Vai começar depois que Filadélfia subir. Não. Favor de Laodiceia, não. Ministério de Filadélfia é quanto tempo? 1260 dias. Ministério das duas testemunhas. 1260 dias. Passou esse tempo, começa qual? Em favor de quem agora? Assim seja. Agora, depois das duas testemunhas que eles subiram, com aqueles que morreram junto com eles ali, aí o que vai acontecer? Exatamente. Aí vai subir o remanescente e o resto de Sardes, né? Que são os santos do Altíssimo. Eles vão subir junto com as duas testemunhas para completar o número de 144 mil. Aí vai começar o trabalho. Assim que se completar os 7 anos, se começa o trabalho em favor dos de Laodiceia. Entendeu? Né? Não, eu sei, eu entendo. Mas agora estamos encucando, dia após dia, encucando. Agora, quando, em que momento o anjo Yahusha, vou falar assim, porque já completou o número de 144 mil, ele fala uma palavra para trazer um conforto para eles. Que palavra é essa? Ele fala uma palavra. Quem quer responder, levanta a mão. Ele fala uma palavra, ele fala uma frase, ele fala algo para os de Laodiceia.
Ele fala algo porque ele quer agir em favor deles, porque eles vão ter que enfrentar a morte também. Aí ele fala algo. Quem quer falar? Irmão André? Fala, irmão. É aquela palavra que fala assim que ao estenderá sobre eles a rede, a tenda, eles nunca mais. Irmão Murilo. É aquela que diz assim, bem-aventurado que suporta. Não. Ao vencedor, Não. Está começando ali o momento da aflição. Eles falaram assim, gente, nós vamos ter que morrer como aqueles ali morreram também. E agora? Será que a gente vai suportar o que eles suportaram? Aí tem uma palavra de consolo para eles, que é feita desde quando começa a era Laodiceia. O início da era não tem nada a ver com o trabalho em favor dos da era de Laodiceia. O início da era começa quando Filadélfia foi embora, a era Laodiceia já começa. A era. Mas o trabalho em favor dos filhos de Adão é quando aquele se tornar rei Ialxa. Por quê? Ial, filho, veio se ocupar com os filhos de Adão. Somente aquele que é imagem vai se ocupar com os filhos de Adão de novo, só depois que os 144 mil se completar, para ele se tornar rei. Aí ele vai começar a agir em favor. Quando ele começar a agir em favor, ele já quer fazer algo por eles, mas ele já está fazendo algo. Dá a condição de sentar no trono? Aquela condição de... Essa é a condição de vencedor, final. Mas eu quero saber que eles vão ter que enfrentar a morte. Se eles vão ter que enfrentar a morte, eles precisam de quê? eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, porque eu falei para Sardes, para eles ouvirem, eles não me ouviram e tiveram que morrer. Agora eu estou falando para vocês, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Por que cearei? Partir do pão é o corpo, está sendo compartilhada a vida com eles, e quando dá o cálice, está sendo compartilhado o Espírito com eles. Vocês vão ter que passar pela morte, mas eu estou dando para vocês agora a condição de suportar isto. Aí eles vão ter que fazer o partido. Aí eles vão fazer tudo o que nós estamos fazendo. No caminho, com as duas testemunhas e com os de Filadélfia, os desatentos, com os de Sardes, eles já vão estar fazendo isso. Mas em favor do Espírito adentrar neles, vai ser depois que a gente, a gente, não é nós, estou falando a gente dos 144 mil, ou a gente dos 144 mil, tivesse completado. Então foi como Esmina lá que... Como Esmina. Aí desce o Espírito sobre eles. Aí eles vão ter que enfrentar um período de muita dificuldade, muito problema. Aí aqueles que forem covardes vão fugir, mas os que forem valentes vão imitar os valentes, os 144 mil, vai imitar eles. Não, para eu conquistar, eu tenho que morrer. Aí a palavra fala, esse ouviu minha voz, então vou cear contigo, vou compartilhar contigo o meu espírito, aí você vai ter força, porque o que está por vir é muito pior, porque os 5 últimos meses, quem vai estar na terra agindo? Não, Emanuel com 7 espíritos piores do que ele. Eles vão precisar de força. Qual força? Do Espírito. Então antes disso acontecer, ele fala, olha, eu quero dar a vocês o meu Espírito. Aí ele vai bater, ele vai bater, ele vai bater, ele vai bater. Porque na hora que Filadélfia for embora, quem que vai bater na porta? É o anjo que vai estar batendo na porta? Não, é os amigos que vai estar insistindo, dá-me o Espírito, dá-me alimento, dá-me. Aí ele vai dar. Aí foram embora os 144 mil. Aí agora ele vai estar batendo. Agora ele vai estar batendo para auxiliar eles. Vai enviar o Espírito. E quem que vai vir para auxiliar eles? Vai ser infundido nos filhos de Adão. O Espírito vai estar sendo compartilhado, auxiliando eles, dando consolo e dando força.
Hã? 144 mil vai descer para consolar ele? Não, porque deu 144 mil. Como é que é, irmã? Seria os 144 mil? Não, é os ministros. Não, é os ministros. Os labaredos de fogo vai estar influenciando nisso. Os 144 mil, eles acabaram de chegar, né? Tá bom, irmãos? Gratidão, papai? Gratidão. Esse é mais um ruminar, para a gente entender, né, esse ponto. Então, após os 7 anos da igreja, conforme o irmão Bruno explicou, inicia o trabalho deles, entendeu? Mas nos 5 últimos meses, que vai ser os 5 últimos meses que vão ser perseguição mesmo, ele também vai estar batendo na porta. E se eles nesse momento abrir, os 300 vão estar agindo em favor, porque os 300, se aquele que é Micael e Yahshua se tornará a imagem de Yahweh, vocês acham que os 300 vão se tornar quem? Vai adentrar na condição do Espírito. Porque eles vão subir para ser preparados, irmãos. Eles vão subir para ser preparados, como Micael é. Entendeu? Eles vão subir para ser preparados. Chegando lá, os 300 não vai ficar à toa. Eles vão aprender a ser Micael, porque eles só sabem ser anjos. E como Micael veio se ocupar com os anjos, quando chegar lá em cima, agora vamos treinar vocês a ser um guerreiro, como eu fui no passado, em tempos antigos. Aí, aquele que se tornou espírito que dá a vida, provavelmente esses vão se tornar aqueles que vão auxiliar o espírito da vida. Ou seja, tem que ser a semelhança de Yahweh. Se ser a semelhança de Yahweh, é quem? Os 300. Os 300 vão ser a semelhança de Yahweh. Não vai ser a imagem. A imagem é Yahshua. Mas os 300 se tornam semelhantes. Então, é Yahshua, né? Vai se tornar a imagem, né? Isso. Se tornando a árvore da vida. Isso. E nós, os 300, Se tornando fruto da árvore da vida. Isso aí, tá bom? Essa questão que fala das folhas que curam as nações. Calma, irmã! Mas eu acho que é isso mesmo, tá? Eu acho que é isso mesmo. Eu pensei nisso. Tá? Mas eu penso no fruto é um, as folhas é outros. Sabe? Mas Yahweh nos esclarecerá. Os ouvidos são sacerdotes. Então nós não vamos ouvir aqui embaixo. Não, irmã, calma. Os ouvidos são sacerdotes. Ok? São sacerdotes, independentes. Mas se na antiga aliança, Yahweh tinha 2 faces visíveis. Quem, irmã Edna? A direita e a esquerda. Nossa! Nossa! Ainda bem que você vê seu rosto inteiro no espelho, né? Porque imagina você de lá, você vê seu rosto aqui, aí você vê lindo, né? Queima como pessoa. Na antiga aliança? Quem que é as 2 faces de Yahweh? Visível. Micael, não, é possível, né? Quem que é? Peraí. Na antiga aliança, Eu falo antiga aliança para a gente raciocinar. Quem que é? Quem que é as 2 faces de Yahweh? A direita, quem que é a direita? Não, irmã. Não. Quem que é a face direita? Longos dias. Não. Yahweh, visível. É a árvore da vida. Não, antiga aliança. Mas com a linguagem nossa. Quem que é as 2 faces? Yahweh visível é a direita. E a esquerda? A esquerda é Yahweh. Yahshua, muito bem. Então, Yahweh visível, à direita, longos dias. E à esquerda, riqueza e honra. Yahshua, ok? Que é Yahshua Micael. Ok. Agora, quando ele adentrar para dentro do corpo de Yahweh,
ele se torna qual face? A face em longos dias. E os 300 provavelmente se tornará riqueza e honra. Entendeu? Por isso que eu falei, provavelmente, que ao nos esclarecerá. Okay? E assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Grato a Yahshua, 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 grato a Yahshua. E assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Gratidão, papai.